Olá pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal Enfermagem Simplificada. E agora eu estou lançando o 7º simulado de rede SARA para técnicos de enfermagem, tá joia? E se vocês não viram os 6 simulados anteriores, o card vai estar aparecendo aí na descrição ou vai estar aparecendo na tela final os cartões para você ser redirecionado para os outros simulados da rede SARA para técnicos de enfermagem. Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Então é isso aí, vamos lá para a nossa primeira questão aqui, rede SARA para técnicos de enfermagem. Essa é uma questão, pessoal, do novo Código de Ética dos Profissionais da área da enfermagem. É muito importante, você como profissional dessa área, você deve dominar esse tema, tá joia? Então, vamos lá para essa questão. Questão de número 1. De acordo com o novo Código de Ética da Enfermagem, anexo da resolução do COFEN número 0564 do ano de 2017. Trata-se de um dever. Então, o enunciado está te cobrando qual é um dever, né, uma responsabilidade segundo o novo Código de Ética. Então, vamos lá para as opções. Olha, toda vez que você for responder uma questão envolvendo Código de Ética, legislação, do exercício profissional da enfermagem, você tem que se perguntar, você tem que perguntar para a questão. Olha, isso é um dever, isso é um direito ou isso é uma proibição? Você deve fazer essas 3 perguntas. Dever, direito ou proibição? Você pergunta para o enunciado. O próprio enunciado ele vai te responder coerentemente. Preste muita atenção. Enunciado A. Ter acesso, é um dever, né? Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família, coletividade, necessária ao exercício profissional. Aí você se pergunta, olha, eu ter acesso a essas informações relacionadas à família, coletividade necessária ao meu exercício profissional para me prestar uma boa ação a essas pessoas, a essas famílias? Olha, isso é um direito que você tem. Isso não é um dever, tá joia? Então, no enunciado A, é um direito e não um dever. Dessa forma, esse não é o nosso gabarito. Enunciado B. Vamos lá, tá? E se você souber, pause o vídeo e já vai respondendo, tá joia? Enunciado B. Prestar assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. O enunciado está falando assim, olha, você não pode, né, atuar de forma a praticar imperícia, negligência ou imprudência. Isso é um direito ou isso é um dever seu, tá? É muito fácil, né, pessoal? Sem sombra de dúvidas aqui, olha, questão de número 1, o nosso gabarito se encontra aqui no enunciado B, tá joia? Porque é um dever seu, como profissional dessa área, prestar assistência livre de danos de imperícia, negligência ou imprudência. Fechou. Vamos ler os demais enunciados só para questão de fixação do conteúdo. Olha, registrar informações incompletas, imprecisas ou inverídicas sobre a assistência de enfermagem prestada a família, pessoa, família e coletividade. Olha, isso é uma proibição. Você não pode registrar informações incompletas, imprecisas, mentirosas, inverídicas, falsas, tá joia? Isso é uma proibição. Você é proibido de prestar tais informações ou registrar tais informações, beleza? O enunciado C está errado. D. Aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade. Olha, pessoal, o enunciado D é um direito. Você, como profissional da área da enfermagem, você é enfermeiro, pode aplicar o processo de enfermagem como um instrumento metodológico para o planejamento, para implementação e para avaliação e para documentação, para documentar o cuidado da pessoa, família e coletividade. É um direito. Você, profissional da área da enfermagem, tem, beleza? Então, não é um dever, não é o nosso gabarito, tá? Enunciado E. Realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a legislação vigente. Isso é um direito que você tem. Você, como um indivíduo, você como pessoa, você tem um direito ali de aprender, um direito de se qualificar, tá joia? É um direito e não é um dever. Então, pessoal, ficou dessa forma. Olha, questão de número 1. Nós temos como gabarito o seu dever, prestar uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. Questão 1, gabarito B. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 2, rede SARA técnicos de enfermagem. Ainda
prosseguindo naquela pegada do Código de Ética dos Profissionais. Tá? Questão de número 2. O Código de Ética, o CEP, dos profissionais de enfermagem, leva em consideração as necessidades e o direito da assistência e enfermagem da população e os interesses do profissional e sua organização ali de classe. Né? Sobre esse tema, assinale a alternativa errada, incorreta, assinale o exceto. Então, logo abaixo você tem as alternativas e vamos marcar a errada. Olha, preste muita atenção. Enunciado A. É direito dos profissionais da área da enfermagem apoiar iniciativas que visem um aprimoramento profissional e defesa dos direitos e interesses da categoria, né, da classe ali, e da sociedade. É um direito que nós, profissionais da área da enfermagem, temos. Tá? Então, esse enunciado dele está correto. Nós não queremos esse, nós queremos o incorreto. Preste muita atenção. Enunciado B para você na tela aí, ó. Faz parte da responsabilidade dos profissionais de enfermagem comunicar ao COREM e aos órgãos competentes fatos que infringam dispositivos legais, né, ali, dispositivos da lei, que possam prejudicar o exercício profissional. Ou seja, a sua instituição que você trabalha não está permitindo que você venha seguir, com que você venha praticar o que está ali descrito no Código de Ética. Você deve, tá, comunicar ao COREM. É um dever que você tem, beleza? Então isso está correto, é sua responsabilidade, é o seu dever. Lembrando, pessoal, a palavrinha responsabilidade, ela também é o mesmo que se tivesse ali escrito um dever, beleza? Então o enunciado B, ele está correto, tá joia? Nós queremos a incorreta, então esse não é o nosso gabarito. Se você souber qual é o gabarito incorreto, já marque esta questão. Vamos prosseguir. Enunciado C. Ao profissional de enfermagem é proibido recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência? Ou seja, você não é perito naquilo, você é proibido de fazer aquilo que você não domina? Não, está errado, tá? Você deve recusar, ou seja, você não estudou para aquilo ali, você não tem domínio para aquilo, você não é gabaritado para fazer tal ação, então você deve recusar. Não aceite não, porque dá um problema danado, né? A própria classe profissional ali acaba te ferrando com você, tá joia? Então, você como profissional de enfermagem, você deve recusar executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal e que não ofereçam segurança ao profissional, pessoa, família e coletividade, ou seja, não oferecem segurança para todos ali que estão à sua volta, então você não deve fazer, tá joia? Questão ali, ó. Questão de número 2, o nosso gabarito se encontra no enunciado C, porque ela está totalmente errada. Vamos ler o enunciado D só para questão de fixação e aprendizagem também, beleza, pessoal? Olha, enunciado D. O profissional de enfermagem deve encaminhar a pessoa, família e coletividade ao serviço de defesa do cidadão, nos termos da lei, sim. Quais são os serviços de defesa dos cidadãos ali? Né? Assistência social, chegou algum caso ali na unidade onde você trabalha, olha, aqui nós não podemos resolver a sua situação, nós vamos encaminhar você para a assistência social, tá joia? Para dar prosseguimento àquele caso ali, para dar continuidade, né? Para que venha haver a resolutividade, ok? Isso também não é só a parte da assistência social, não. Chegou uma situação ali onde você trabalha na sua unidade, um crime, você deve encaminhar ali também para a polícia, você deve entrar em contato, tá joia? Apesar que é uma situação muito delicada, viu? Mas lembra que nós estamos estudando a lei, né, pessoal? Na lei é tudo mil maravilhas, ok? Então, questão de número 2 aí, só para finalizar, o nosso gabarito errado, ele se encontra ali no enunciado C. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 3 na tela para você. Na resolução do COFEM número 564 de 2017, referente ao Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem, né, o novo Código de Ética ali com as suas atualizações, encontram-se alternativas. Então, nós vamos ler os enunciados ali e quais desses enunciados, né, está de acordo com o Código de Ética da Enfermagem, beleza? Enunciado A. Artigo 46, ou seja, recusar-se a executar a prescrição de enfermagem e médica na qual não conste a assinatura e o número do registro profissional prescritor, mesmo em situação de urgência e emergência? Não.
Na situação de urgência e emergência, você não deve recusar a executar essa prescrição. Tá, joia? Porque em uma situação, pensa comigo, uma situação de urgência e emergência ali, aquela cena toda, aquela correria, não tem tempo de ninguém ficar carimbando. Então a prescrição ela vai de boca mesmo. É uma situação de urgência e emergência. Ah, pega morfina, pega fenitoína, pega isso, pega aquilo, pega aquela droga. Depois, quando resolver o caso todo, aquele paciente estiver tranquilo, estiver controlado, tudo que foi administrado é feito posteriormente à prescrição. Aí sim, o médico carimba e assina tudo direitinho, tá joia? Nessa situação aqui de urgência e emergência, você não deve recusar executar uma prescrição médica na qual não conste a assinatura do profissional, porque é uma situação que envolve vida ou morte. Se você recusar, você vai estar cometendo um crime, tá joia? Então, o enunciado A, ele está errado. Se você já souber aí qual é o nosso gabarito, qual a alternativa correta, você já vai marcando, tá? Já vai avançando. Enunciado B. É vedado, né? Tudo que é vedado é proibido. Associar e exercer cargos e participar de organização da categoria de classe ali da enfermagem e órgãos de fiscalização do exercício profissional, atendidos, ou seja, atendendo os requisitos legais? Não. Você não é proibido de participar desse tipo de associação, da sua associação de classe ali. Você não é proibido, tá? É um direito seu, você tem um direito de associar-se e exercer cargo e participar da organização de categoria de classe ali. Tá joia, pessoal? Então, o enunciado B ele também está totalmente errado, ok? Vamos lá para o nosso próximo enunciado. É vedado ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição à distância? É vedado, é proibido, só que, porém, exceto, existe uma situação, preste atenção, exceto em casos de urgência e emergência, porque no caso de urgência e emergência você deve fazer, você deve seguir a prescrição, você deve executar essa prescrição à distância. Ai, mas e se der errado? Olha, se você não fizer também, em uma situação de urgência e emergência, vai dar errado, vai dar problema, tá joia? Urgência, emergência e regulação, conforme a resolução vigente, tá joia, pessoal? Então, a prescrição à distância, assim, de uma forma geral, ela não pode, tá, ser executada, exceto, mas, em uma situação, em um contexto de urgência e emergência, você, profissional da área da enfermagem, deve executar, beleza? Então, questão de número 3 aí, esse é o nosso gabarito, o enunciado C. Está correto. Vamos lá para o enunciado D, só para questão de fixação e aprendizagem, tá joia? São consideradas infrações leves. Preste atenção, é uma infração leve. Nós temos no Código de Ética infração leve, moderada, grave e gravíssima. Preste muita atenção no contexto. Então, uma infração leve que provoque debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa e ainda que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Olha, pessoal, isso não é uma infração leve. Essa infração aqui, né, esse crime que ocorreu, ele é de moderado a grave. Então, o enunciado D também, ele está totalmente errado, beleza? Questão de número 3, gabarito, letra C. Vamos para a próxima. Questão de número 4 na tela aí para você que vai prestar essa prova da Rede Sara. Vamos lá, ainda em relação ao Código de Ética, tá? Preste muita atenção. Você, profissional da área da enfermagem, que está estudando essas questões aí do Código de Ética, a lei do exercício profissional, enfim, vai chegar uma hora que você não vai errar mais essas questões. Vai chegar uma hora que o seu senso crítico ele vai ficando cada vez mais aguçado que você não erra. Isso cai questões da lei do exercício profissional da enfermagem, Código de Ética, que é o CEP da enfermagem, cai em provas de concurso em todas as provas de concurso tem que cair lei do exercício profissional e Código de Ética e decreto também que regulamenta a lei do exercício. Tem que cair, pessoal, porque senão não é uma prova. Senão não é uma prova da área da enfermagem, tá joia? Então, vamos lá para essa questão. Em relação ao registro de enfermagem, assinale a afirmativa correta, ou seja, você vai marcar a certa. Aí nós temos as alternativas logo abaixo, você vai listar a correta. Preste atenção. Enunciado A. É obrigatório o uso do carimbo
pelo profissional de enfermagem em todo documento firmado, quando no exercício profissional em cumprimento ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Preste muita atenção, viu? Preste muita atenção. Se você já souber, você vai marcar a afirmativa correta. Enunciado B. Uso do carimbo contendo dados, números de inscrição dos profissionais de enfermagem, acompanhado da sigla COREM, sigla da unidade da federação, né? Se é COREM MG, COREM SP, COREM RJ, onde está sediado o Conselho Regional. Faculta o profissional de enfermagem assinar ou rubricar sobre os dados descritos. Nossa, nada a ver, né, gente? Enunciado C. As categorias profissionais de enfermagem não precisam estar indicadas no registro de enfermagem pelos carimbos? Lógico que precisa, né? Tanto o enunciado B quanto o enunciado C, eles estão totalmente errados, totalmente equivocados, tá? Enunciado D para você aí, ó. O registro das ações profissionais no prontuário do paciente, o prontuário é um documento muito importante, tá? Pelos profissionais de enfermagem é regulamentado pela resolução do COFEN 358 de 2009? Não é regulamentado, tá? Por essa resolução do COFEN, beleza, pessoal? Isso é uma lei que veio muito antes, lá na década de 80, lei do exercício profissional, código de ética que nós tivemos, depois teve um novo código de ética, mas tudo já falava do prontuário, da importância desse documento do paciente. Tá joia? Então, pessoal, enunciado D também está errado. Preste muita atenção, tá? Essa questão aqui ela é muito polêmica, porque existem uns textos de leis que diz assim, olha, que é facultado o uso do carimbo, mas põe na sua cabeça, é obrigatório agora, pronto, acabou. Esquece que é facultado e tudo mais. O uso do carimbo agora em 2022, 2021, de 2018 para cá, pessoal, tá joia? É obrigatório o uso do carimbo pelo profissional de enfermagem em todo documento firmado, documento sério, quando do exercício profissional. Você deve assinar e carimbar. Você pode ser auxiliar, enfermeiro ou técnico. Vale para você. Tá? Todos esses profissionais aí. Em cumprimento, ou seja, o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem. Questão de número 4, é isso mesmo. O nosso gabarito se encontra aqui no enunciado A. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Mais uma questão aí da enfermagem para você. Questão de número 5. Considerando o artigo 85 da Resolução 311 de 2017, Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem. Esse era um antigo código, tá? Divulgar ou fazer referência a casos e situações, fatos, de forma que os envolvidos possam ser identificados. Refere-se, né? Você, profissional da área da enfermagem ali, pega o seu celular, tá? Eu vou descrever esse enunciado. Você pegou o seu celular e está lá filmando o paciente, né? Igual a gente vê muitas das vezes aí, esse povo que trabalha no necrotério, né? Esse povo que trabalha aí nas funerárias aí, morre um famoso, eles vão lá e tiram foto, ficam tirando foto e postando, né? O Maradona que faleceu, esses cantores aí que eu não vou citar o nome também, beleza? E vai lá e posta, tira foto, faz um vídeo, grave, coloca nas redes sociais, aquilo viraliza. Que problema, hein? E aí, o que você acha? Você pode fazer isso? É uma responsabilidade, uma proibição, um dever ou uma penalidade? Pergunte para os enunciados. Olha, eu posso filmar ou tirar foto do meu paciente e colocar nas redes sociais? É uma responsabilidade minha fazer isso? Olha, né, você com certeza vai saber julgar que não é responsabilidade. Então o enunciado A já está errado. Você tirar foto do seu paciente ou gravar sem autorização é proibido? Lógico, né? Esse é o nosso gabarito, sem sombra de dúvidas. Na questão de número 5, o nosso gabarito se encontra no enunciado B. Então, o enunciado C e D e o A estão totalmente errados. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Rede Sara para técnicos de enfermagem. Questão de número 6. Preste muita atenção nessa situação aqui, tá? Nessa situação problema. Beleza? Olha, a ética profissional refere-se à maneira apropriada de agir. Isso é ética, né? Uma forma correta que você deve agir, quando necessário, em um papel profissional. Então existe ali a ética de todas as classes profissionais, beleza? Assim, dentre os princípios éticos profissionais, tem-se a relação de confiança,
com os pacientes e a crença da profissão. É isso mesmo, os pacientes eles vão olhar para você, você deve passar uma identidade de segurança para esse paciente. O paciente ele confia em você, tá? Muitas vezes profissionais da área da enfermagem, gente, por mais que nós não somos tão reconhecidos, mas os pacientes eles vão perguntar alguma coisa ao médico e tal, daí a pouco lá vai ele perguntando para você a mesma coisa, porque ele não deu muito crédito para aquilo que o médico falou, mas ele vai dar crédito para aquilo que você vai falar, para ver se você confirma aquilo que o médico falou. E apesar que a gente não pode fazer isso, né? Então, a situação às vezes é até complicada. Então, vamos lá. Crença da profissão, que eles também têm a obrigação com a sociedade, ou seja, os profissionais têm obrigação com a sociedade, profissionais, pacientes, todos nós, tá? Com o objetivo de maximizar os benefícios e de minimizar os danos, ou seja, diminuir os danos, os profissionais precisam estar atentos aos interesses dos pacientes. É isso mesmo. A partir do momento que você formou nessa área, você deve prezar muito pelos interesses, ali, pelas necessidades do paciente, porque o paciente ele não está ali brincando, ele está buscando uma, né, principalmente se for num hospital, ele está ali porque ele necessita de fato, e a sua situação está melhor do que a dele, tá? Até mesmo em detrimento dos seus, ou seja, aqui estão os seus desejos, os seus interesses e os interesses do paciente, tá? Na sua profissão, no seu dia de trabalho, no exercício profissional, o interesse dos pacientes, o desejo dos pacientes tem um peso maior do que o seu. É isso que o texto de lei está falando, tá? Esta caracterização refere-se ao princípio, à alternativa, né? Você prezar ali pelos interesses do paciente, pelas necessidades, você ajudar o paciente, tá joia? Qual princípio é esse? Respeito e autonomia? Não maleficência, beneficência ou justiça. Lembrando que quando você coloca o interesse de outra pessoa necessitada acima dos seus, você está praticando a beneficência, você está sendo uma pessoa boa, tá joia? Então, questão de número 6 aí, o nosso gabarito é o enunciado C e vamos lá para a próxima questão. Questão de número 7 na tela para você responder aí. E vai, vamos lá. Olha, segundo o novo Código de Ética, né, o novo CEP dos profissionais da enfermagem, para a graduação, né, das penalidades para as respectivas imposições consideram-se alternativas. Então, o indivíduo ali, ele cometeu algum agravo, né, um crime ali, então existe as graduações ali, né? Os fatores agravantes, né, aquele fator que vai pesar a pena, e os fatores atenuantes. Preste muita atenção. Enunciado a gravidade da infração, as circunstâncias, né, agravantes e atenuantes da infração, o dano causado e o resultado e os antecedentes do infrator. Tá joia? Então, para a graduação, pessoal, de uma pena, de fato existe isso, a gravidade da infração, as circunstâncias que essa infração ela foi cometida, e nessas circunstâncias temos ali as circunstâncias agravantes, né, que eleva, que pesa a pena, as atenuantes que faz essa pena ficar um pouco mais leve, né, o dano causado, ou seja, esse erro seu profissional gerou o que nesse paciente? Qual o resultado? Qual o antecedente desse infrator, desse profissional infrator? Ele sempre comete o mesmo erro? Ele vive sempre fazendo coisa errada? Não, ele não vive. Ele é um profissional tranquilo, faz sempre as coisas certas, mas cometeu esse deslize. Então isso aí tudo serve, pessoal, para graduar uma pena. Preste muita atenção que o enunciado do B, o enunciado C e o enunciado D também trazem algumas dessas palavrinhas-chave aí, tá? Que são finalizadas aí por vírgula, só que, porém, essa é uma questão de número 7, ela é uma questão inteligente. Todas estão certas, tá? Todas estão certas, mas você vai marcar a que está mais completa, se é que essa palavra existe, né? Mais completa. Deu para entender? Preste muita atenção. Olha, o enunciado A, nós temos quantas vírgulas? Quantas palavras ali fechadas com vírgulas? Quantas frases? Nós temos 1, 2, 3 e 4. Você pode olhar que as outras nós temos 3,
sabe? Você deu para você, batendo o olho nessa questão inteligente, você já olha para o enunciado A, você vê que ele está mais completo, que ele está completo, ele está conciso, ele está coerente. Não que os outros estejam errados, não, estão faltando algumas partes, algumas frases, algumas palavras, tá joia? Então é isso aí, questão de número 7, para graduação das penalidades, enunciado A é o nosso gabarito. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 8 aí, Rede Sara para técnicos de enfermagem. Durante a campanha de vacinação contra a Covid-19, a técnica de enfermagem Luciana foi contratada pela prefeitura de seu município para vacinar a pessoa do grupo de risco. Isso é uma situação, problema que foi construída nesse enunciado, preste muita atenção, tá? Então, essa profissional, ela foi contratada ali, né, um contrato administrativo da prefeitura do seu município para vacinar as pessoas de risco com o imunobiológico do Covid-19, tá? Durante esse período, né, de vacinação, várias pessoas fotografaram a técnica administrando a dose da vacina e publicaram em suas redes sociais. Luciana sabe que o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem respalda em relação ao ato de negar-se a ser filmado, fotografado ou exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais. O artigo de ética que contempla essa afirmação trata-se de uma alternativa, ou seja, é um direito, é uma proibição, é uma responsabilidade, enfim, vamos lá. Dever do profissional de enfermagem é um dever seu, você ser filmado ali por outras pessoas, ser exposto em redes sociais. O enunciado A já está errado. É uma proibição ao profissional de enfermagem. Não é que é proibido. Se você permitiu ser filmado, ser fotografado, você também pode. Você não é proibido, sabe? Mas a pessoa também não pode chegar com o celular e tacar na sua cara e te fotografando e colocando nas redes sociais e à torta e direita. Não é assim também, tá? Enunciado B está errado. Enunciado C, direito do profissional de enfermagem, é isso mesmo, tá? Você tem o direito de negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais. Beleza, pessoal? Então, questão de número 8 aí, o nosso gabarito se encontra no enunciado C, que é um direito seu como profissional, seja técnico, auxiliar ou enfermeiro, negar-se a ser filmado, tá joia? Vamos para o enunciado D, só para a questão de fixação e aprendizagem, tá? Penalidade aos profissionais de enfermagem, olha, você foi filmado sem autorização e você ainda vai ser penalizado, né? Que injustiça, né, gente? Questão de número 8, gabarito, letra C. Vamos para a próxima questão. Questão de número 9, uma situação problema, tá? Josilena, coordenadora da unidade de terapia intensiva de um hospital da rede pública, recebeu a seguinte reclamação da ouvidoria. Meu pai foi atendido na UTI, unidade de terapia intensiva, pela técnica de enfermagem Carla, que se negou a realizar o banho no leito dele por 2 dias. Ou seja, essa técnica de enfermagem, que era para ter feito, né, a higiene desse paciente ali, o banho desse paciente, ela negou a realizar o banho no leito por 2 dias consecutivos desse paciente, sem qualquer justificativa. Ou seja, ela cometeu, né, esse equívoco, esse erro e tudo mais, aconteceu essa situação e ela ainda não justificou porque que ela agiu dessa forma. Na função da coordenadora, Josilena, né, fez os devidos encaminhamentos administrativos no âmbito da Comissão de Ética da instituição e do Conselho de Enfermagem. Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem da Resolução do COFEN 564 de 2017, assinale a opção que corresponde à atitude de Josilena quando comunicou o ato antiético, né? Aí nós temos as alternativas abaixo. Então, pessoal, essa coordenadora ali ter comunicado esse erro da técnica de enfermagem ao Conselho de Enfermagem, ela se enquadra em quê? Né? Quais dessas situações, quais desses enunciados ali que ela se enquadrou? É um direito dela ter comunicado? É um dever? É uma proibição? Ou é um direito e um dever? Olha, vamos por eliminação, tá? Enunciado D, direito e dever, não existem essas duas palavrinhas em conjunto. Ou é direito ou é dever. Então o enunciado dele está totalmente errado nessa questão de número 9. Proibição,
Josilene, que é a coordenadora, ela é proibida de comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem alguma irregularidade? Não, ela não é proibida. É um direito, enunciado A, é um direito de Josilena, que é a coordenadora, comunicar, né, algum delito profissional ali ao Conselho de Enfermagem? Não, não é um direito também não, tá? O enunciado A, ele está totalmente errado. Então, é um dever, é obrigação de Josilene, coordenadora, comunicar esse erro, né? Seja da técnica de enfermagem, seja de uma instituição, seja de um paciente ali, que se levantou contra a profissão da área da enfermagem, humilhou o profissional também, tá? De forma fundamentada. Esse profissional, ele pode ir até o Corém de forma fundamentada ali para buscar sua medida de agravo, ok, pessoal? Então, questão de número 9 aí, sem enrolação, é um dever de Josilene. O que ela fez é um dever, é uma responsabilidade dela. Questão de número 9, gabarito, letra B. Vamos lá para a próxima. Questão de número 10 na tela aí para técnicos de enfermagem para o concurso Rede Sara. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais da área da enfermagem, né, o novo CEP, administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se das possibilidades de risco caracteriza-se, ou seja, a partir desse enunciado, pessoal, dá para você ver que para você administrar um medicamento, né, errado, você deve conhecer, tá, toda a sequência dessa medicação, toda a ação dela, antes de administrar no paciente. Também você deve saber os possíveis efeitos colaterais que essa droga pode causar no organismo do mesmo, ok? Então vamos lá. Então, administrar medicamentos sem conhecer é um dever do profissional de enfermagem. Você fazer alguma coisa sem conhecer é uma proibição, é um direito você fazer sem conhecer. Nenhuma das alternativas. Olha, vamos por eliminação. Você já pode descartar o enunciado D, que ele está errado. O enunciado C também está erradíssimo, porque não é um direito que você tem como profissional administrar uma medicação sem conhecer. Você fazer alguma coisa sem saber, não é direito coisa nenhuma. Também não é um dever, tá joia? Você é proibido de administrar, tá joia? Medicamentos sem conhecer, sem se certificar daquela droga. Ok, pessoal? Então, questão de número 10 aí, o nosso gabarito é o enunciado B, sem sombra de dúvidas. Se você está gostando de responder essas questões aqui no meu canal, tá? Desse simulado para técnicos de enfermagem da Rede Sara, desde já, eu já vou pedindo a você que se inscreva no meu canal e ative as notificações para apoiar o meu trabalho e, como contrapartida, eu vou estar sempre produzindo mais conteúdos, tá joia? Para concurso da Rede Sara. Eu sei que a prova vai acontecer no dia 20 de fevereiro, então até o dia 20 de fevereiro, todo dia eu vou postar um simulado de questões para você responder e otimizar os seus estudos. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 11 na tela aí para você, tá? Juliana estava no plantão desde as 7 horas da manhã, né? Plantão corrido, várias intercorrências sem descanso, apenas pausa para uma hora de almoço e 15 minutos para lanchar. Aguardava ansiosa o final de 12 horas deste plantão, ou seja, ela já estava exausta, né? Com muita vontade de ir embora, muito cansada. Já eram as 19h30, ou seja, ela passou 30 minutos ali do seu período de plantão. E a colega Marília não chegava para assumir a função, ou seja, a técnica que ia render ela, né, não chegava. A técnica de enfermagem não podia mais esperar, pois precisava resolver os problemas pessoais. Então, retirou-se do hospital sem que ninguém substituísse, ou seja, ela abandonou o seu posto de trabalho. Essa postura profissional infringe o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, porque significa prevalecer os direitos, enunciado A, prevalecer os direitos do profissional, administrar tratamento desnecessário, delegar atribuição, abandonar o cliente sem a garantia da assistência. Tá vendo que você vai respondendo questões do Código de Ética, você vai adquirindo uma certa mentalidade, você vai adquirindo um senso crítico, tá? Por mais que você não viu todo o Código de Ética, toda a lei do exercício profissional, mas você já vai saber, você tem um caminho do que é certo e do que é errado. E isso é bom para questões de concurso, para o seu certame e
para quando você for trabalhar na área. Isso vai te ajudar também no seu exercício profissional ali no dia a dia. Por isso você deve conhecer a lei do exercício, tá? Então, ela abandonou o cliente sem garantia da assistência, ela foi embora, não passou para ninguém, ninguém rendeu ela. Enunciado é: manter a continuidade da assistência sem sombra de dúvidas, tá? Os enunciados A, B e C e E estão totalmente errados, tá? O mais coerente que nós temos aqui, o conciso, o certo, o verdadeiro, de acordo com essa situação, problema que foi narrado anteriormente aí nesse enunciado, essa técnica de enfermagem, tá, que foi embora, não passou o plantão para ninguém, ela abandonou o cliente sem garantia da assistência. A assistência na saúde, o hospital não fica 24 horas aberto, então é 24 horas de assistência ao profissional, tá? Inicia plantão, finaliza plantão, o paciente tem que ter a assistência. Nós temos vários estudos aí mostrando que no período de troca de plantão é nesse momento que acontecem as várias intercorrências, tá joia? Que isso fique gravado aí na sua mente. Ah, Marcos, mas é uma situação, a técnica estava assim, assim, assado. Isso aqui, ele estava cansado. Gente, eu passo por isso aí quase todo dia no hospital onde eu trabalho. É muito pesado, é muito ferrenho, acaba com a gente, sinceramente. Mas nós não podemos, tá? Embora sem passar o plantão para o nosso colega ali. E de preferência que você venha passar esse plantão, que você venha passar o paciente ali no leito, mostrando, olha, eu fiz isso, aquilo, entendeu? Para ficar tudo tranquilo, beleza? Então, é isso aí. Questão de número 11 aí nós temos como gabarito o enunciado D, porque ela abandonou o cliente, ela abandonou ali o paciente sem a garantia da assistência. Se acontecesse alguma intercorrência, hein? Que coisa, quem queria dar assistência para esse indivíduo? Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 12 na tela para você, Rede Sara para técnicos de enfermagem 2022. Sobre as proibições do exercício de enfermagem, ou seja, naquilo que você é proibido, tá? As afirmativas abaixo e os enunciados abaixo. É correto afirmar aquilo que você é proibido. Então, entre os enunciados, você vai buscar um texto, tá? As partes e as frases onde você é proibido de praticar. Enunciado A: ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade necessário ao exercício? Não, isso não é uma proibição do profissional de enfermagem. Você tem um direito de ter acesso a essas informações. O enunciado A está errado. E se você souber o gabarito, o enunciado correto, você já pode marcar. Enunciado B: provocar aborto. Nós queremos ali a proibição, né? Aquilo que você não pode fazer. Provocar aborto, cooperar em prática destinada a interromper a gestação, exceto em casos de previstos em leis, tá? Enunciado C: abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional. Isso é um direito, tá? Você tem um direito de querer negar, revelar essas informações ali que você tem conhecimento do seu paciente, tá? Enunciado C também está errado, porque não é uma proibição, é o seu direito. Enunciado D: exercer atividade em locais de trabalho livre de risco de danos e violências físicas e psicológicas à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. É um direito você exercer a sua atividade em um local de trabalho livre de riscos e danos, ou seja, você trabalha em um local seguro, é um direito que você tem. Então, como não é uma proibição, enunciado D também está errado. Enunciado E é para você ir na tela. Negar-se a ser filmado e fotografado é um direito que você tem. Olha, eu não quero ser filmado, eu não quero ser fotografado, eu não quero que você pegue isso aí que você criou, esse documento, e me exponha nas mídias sociais, porque eu estou no desempenho das minhas atribuições. Mas agora, se o profissional quiser, se o profissional permitiu, beleza, mas se ele não permitiu, não pode, tá? É um direito negar-se a ser filmado. Então, como nós queremos uma proibição, o enunciado E também está errado. A única proibição que nós temos aqui, dentre todos os enunciados, dentro do enunciado de A a E, é o B. Porque provocar aborto e cooperar em práticas destinadas a interromper a gestação, ou seja, interromper a vida de um feto, de uma criança ali,
É proibido de acordo com o nosso código de ética, exceto em casos previstos em lei. Beleza, pessoal? Então, questão de número 12 aí, nosso gabarito é a letra B, o enunciado B, e vamos lá para a próxima questão. Questão de número 13 na tela para você. Vamos responder. Sobre a resolução do COFEN número 564 de 2017, que é o novo Código de Ética, que aprova, né, o novo CEP dos profissionais de enfermagem, é correto afirmar. Então você vai marcar a alternativa aí que está correta. Enunciado A. Excluir da responsabilidade da entidade federal a responsabilidade pelos atendentes de enfermagem, profissão já extinta? Não. Os atendentes de enfermagem não é uma profissão que foi extinta, tá joia? Nós não vemos falar muito hoje, mas ainda existe, ok? Isso existe e todos os entes federativos, seja a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, eles têm atribuição, eles têm responsabilidade, ok? E essa profissão ela não foi extinta. Então, o enunciado A ele já está errado, ok? Enunciado B. Estabelece que a enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos socioambientais e culturais, em resposta à necessidade da pessoa, família e coletividade. Olha, nós sabemos que a enfermagem ela só existe por causa do cuidado. Cuidar de quem? Cuidar de outra. Cuidar das pessoas, do indivíduo, família, coletividade. Tá joia, pessoal? Então, vamos deixar esse enunciado B em stand-by, que ele está muito bonitinho. Vamos prosseguir para os demais enunciados. Enunciado C na tela aí para você. Aplicar o processo de enfermagem como ferramenta que maximiza a produção do trabalhador de enfermagem. Olha, esse processo de enfermagem, quando ele é aplicado, é um direito do profissional, porque ele vai ajudar ali em todo o processo de cuidado, tá? Em todo o processo de gerenciamento, e não somente na produção do trabalhador, tá? Porque a enfermagem ela só existe por causa da pessoa, família e coletividade. Tá? Já esse negócio de produção, que tem a ver com a empresa, não, isso aí não enquadra. Essa coisa robotizada, essa coisa engessada, isso aí não existe, pessoal. Pelo menos não deve existir, tá joia? Porque nós estamos trabalhando com vidas, com pessoas, família, coletividade, com almas, ok? Então, como instrumento metodológico, o processo de enfermagem ele é um instrumento metodológico para supervisão do trabalho da enfermagem também, só que porém não é somente para a produção do trabalhador, tá? Porque não é uma empresa ali que, apesar que isso existe, tá? Mas lembrando que nós estamos estudando legislação, então na legislação é mil maravilhas e tal e tudo mais, é aquela coisa romantizada, e é o que você precisa, por mais que a situação, por mais que o contexto que nós vivemos aqui no Brasil é outro, mas você deve levar para sua prova de concurso, tá? Essa coisa romantizada da legislação, ok? Então, como nós estamos vendo aí, o enunciado C ele não é o nosso gabarito, ok? Enunciado D para você. Estabelece quais situações específicas o profissional de enfermagem está autorizado a formar e participar de comissão de ética. Olha, o profissional da enfermagem ele pode participar de comissão de ética de enfermagem e pronto, acabou. Tá? Já não existe uma situação específica ali. Ele pode, ele é livre, é um direito. Então, o enunciado D já está errado porque ele está reduzindo esse direito do profissional, tá joia? Enunciado E estabelece como dever dos profissionais requerer ao gestor quebra de vínculo, é um dever, né? Requerer do gestor a quebra de vínculo da relação profissional em situação de risco à integridade física e moral. E aí, o que vocês acham? É um dever do profissional requerer ao gestor a quebra de vínculo da relação profissional? É um dever, né? O que vocês acham? Faça pergunta aí para o enunciado. Ok? Então, isso aí, você tem um direito, tá? Você tem um direito de requerer a quebra de vínculo profissional em situação de risco e integridade. Ok? E se tem alguma situação ali que está errada, você deve comunicar ao seu Corém. Isso é o dever. Beleza? Então, como nós estamos vendo aí, pessoal, olha, a enfermagem, tá? Ela é comprometida ali com a vida das pessoas, família, sociedade, coletividade de uma forma geral, com a produção da gestão do cuidado,
prestado nos diferentes contextos socioeconômicos, que é isso mesmo. A enfermagem ela atua nos diferentes cenários ali da sociedade, né? Diferentes culturas, em resposta à necessidade. Então, a enfermagem ela atua na necessidade da pessoa, família e coletividade, tá? Questão de número 13, aí, o nosso gabarito, sem sombra de dúvidas, é o enunciado B, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 14 na tela aí para você, tá? Mais uma situação, problema aí para você resolver, ou pelo menos tentar resolvê-la, ok? Isso é muito importante, pessoal. Não significa que, eu não estou acertando as questões, eu só estou errando, mas vai chegar uma hora que vocês vão resolvendo as questões, vão pegando uma certa experiência ali, vão pegando uma mentalidade que vocês vão levar para a vida toda, tá? Então, por isso é muito importante essas questões inteligentes, essas questões que nos incita a usar a massa cinzenta, porque é isso aí que faz com que a gente venha evoluir. Vamos lá para a questão de número 14. Um adolescente internado em uma unidade de atendimento socioeducativo foi encaminhado ao ambulatório com lesões abertas em mão direita. O médico estava no horário de almoço, o enfermeiro estava em reunião com a diretoria. Sobrou para quem? O técnico de enfermagem, que estava de plantão no ambulatório, atendeu prontamente o adolescente, realizando a sutura. Um técnico de enfermagem realizando sutura, coisa que não é da atribuição dele, é da atribuição de quem? Médico, ok? Então esse técnico ali, ele realizou a sutura, né, na mão direita desse rapaz. Após o atendimento, o profissional de enfermagem dispensou o adolescente. No dia seguinte, o adolescente retornou ao ambulatório queixando de dor e alteração da cor da mão direita, ou seja, uma infecção, uma inflamação ali naquele sítio, naquele local ali onde foi realizada essa sutura pelo técnico de enfermagem. O médico atendeu o adolescente, que constatou comprometimento do membro superior devido à sutura realizada. Então, teve um problema ali nessa sutura feita pelo técnico. Considerando os aspectos éticos, técnicos em enfermagem, embolei todo. Considerando os aspectos éticos, o técnico de enfermagem cometeu. Qual tipo de erro que ele cometeu? Então você vai assinalar a alternativa que preencha corretamente essa lacuna, esse espaço aí, tá? Ele cometeu uma contingência, enunciado A, uma imprudência, uma negligência, um indulto ou uma imperícia, tá? Contingência ele não cometeu, então o enunciado A já está errado. Se você souber o gabarito correto, você pode ir marcando, tá? Enunciado B, ele cometeu uma imprudência. Olha, a gente tem que tomar muito cuidado, porque dá a impressão que isso é uma imprudência de fato, tá? Mas não foi uma imprudência não. Também o gabarito B está errado. Enunciado C, negligência, ele negligenciou alguma coisa? Não, ele não negligenciou. Ele foi até além do que ele poderia ser, tá? Então o enunciado C aí também está errado. Enunciado D, indulto? Não, tem nada a ver com indulto aí, tá? Enunciado D, erradíssimo. Então, o único que nos sobrou aqui, de fato, esse técnico de enfermagem cometeu uma imperícia. O que é imperícia, Marcos? Imperícia é quando você não é gabaritado, quando você não tem perícia para fazer certas coisas, você pega e faz, dá errado, tá? Por mais que deu certo ali, se o técnico tivesse feito, né, a sutura e tivesse dado certo, ele teria cometido a imperícia, tá? Porque ele não é perito, ele não estudou para aquilo, ele não tem graduação. Preste atenção que imperícia tem a ver com falta de perícia, falta de estudo para desempenhar tal função ou tal ação. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Olha, questão de número 14, gabarito, letra E. Questão de número 15 aí para técnicos de enfermagem, Rede Sara. Nós já estamos chegando ao fim, tá? Vamos para a questão. A resolução do COFEN número 564 de 2017 versa sobre o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Com relação às proibições, é correto afirmar. Então, dentre todos os enunciados aí, você vai buscar o que é uma proibição, aquilo que você é proibido como profissional da área da enfermagem de desempenhar. Vamos lá. Enunciado A. Realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão
respeitada a legislação vigente, é um direito que você tem. Então, como não é uma proibição, esse não é o nosso gabarito. Enunciado B. Executar atividades que não sejam de sua competência. Preste muita atenção. Você, como profissional da área da enfermagem, você não pode executar uma atividade em que você não é perito, em que você não possui competência ou capacidade técnica, científica, ética ou legal. Ou seja, você não é respaldado em realizar, porque não oferece segurança para você, para a pessoa, para a família ou coletividade, para toda a sociedade, para aquelas pessoas que te cercam ali. Então, você é proibido de cometer o que está aí no enunciado B. Sem sombra de dúvidas, esse é o nosso gabarito na questão de número 15. Vamos ler as demais, tá? Só para a questão de fixação e aprendizado. Negar-se a ser filmado e fotografado, como nós vimos anteriormente, é um direito. Você tem um direito de negar a ser filmado. Olha, eu não quero que você coloque essa câmera do seu celular no meu rosto, beleza? O enunciado C também está errado, porque não é uma proibição. Enunciado D. Recusar executar a prescrição de enfermagem ou médica na qual não consta assinatura ou número do registro profissional do prescritor, exceto em situações de urgência e emergência. É um dever você recusar executar essa prescrição, né, totalmente descabida, exceto nas situações, como nós falamos anteriormente, numa outra questão, de urgência e emergência, você deve aceitar, acatar e executar, beleza? Caso contrário, você não pode, tá joia? É um dever seu você recusar, beleza? Então, como nós estamos vendo aí, pessoal, questão de número 15 na tela aí, o gabarito, o nosso gabarito é o enunciado B, ok? Então, vamos lá para a próxima tela. Então, é isso aí, pessoal, nós chegamos ao final do 7º simulado de Rede Sara para técnicos de enfermagem. E se você não viu os 6 simulados anteriores, o card vai estar aparecendo aí para você clicar. Você pode ir na descrição desse vídeo, tá? Que o link para você ser redirecionado aos demais simulados vão estar logo abaixo, tá joia? E você também pode entrar, acessar o meu canal e ir lá por si só e encontrar todos esses simulados, ok? Se você gostou desse conteúdo, eu já peço, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, só assim você será avisado no próximo simulado Rede Sara para técnicos de enfermagem, que eu estarei postando até o dia 20 de fevereiro de 2022, tá? Até o dia da prova desse processo seletivo, você vai ter um conteúdo muito bom, resoluções de concurso, né? Simulado de questões Rede Sara. Que Deus abençoe, até mais, pessoal!